essas bolinhas de gel, elas se dissolvem quando bate no corpo, mas já tem a questão, você bem falou aí, eu pesquisei isso e é verdade, deles colocar essas bolinhas no congelador para se tornar sólida, e aí a coisa é pior ainda, porque uma coisa é atingir de uma certa distância. Cada vez que se aproxima mais, vai se tornando mais letal ainda. Então, se a pessoa tiver sofrido por alguém esse tipo de ferimento, isso é caracterizado como lesão corporal. A lesão corporal pode ser grave ou pode ser leve, mas deve procurar imediatamente uma delegacia de polícia civil mais próxima de sua residência para prestar um boletim de ocorrência, a fim de que as pessoas possam ser responsabilizadas. Fora isso também da lesão corporal, tem questão também da perturbação do senso público. Você imagina, num local, as pessoas se reúnem naquele local público para poder estar fazendo esse tipo de conduta criminosa. As pessoas ali, claro que vão se sentir incomodadas pela perturbação, pela zoada, pela gritaria. Então isso também é crime, a perturbação à ordem pública. Então também pode fazer essa denúncia. Inclusive até ligando para o 190 para a Polícia Militar. Aí sim, nesses casos em que houve um prejuízo em função dessas armas, apreender essas armas e responsabilizar essas pessoas. E por que eu trouxe Giovanni Santoro aqui para o estúdio hoje? Porque a gente também tentou trazer um representante da Secretaria de Defesa Social, mas por falta de agenda, que foi alegado, não foi possível trazer hoje alguém da SDS para cá. Mas a SDS nos respondeu, mandando uma nota para a gente, se pronunciando sobre essa série aí de armas em gel, sobre essas brincadeiras que se espalharam aqui no Grande Recife. E segundo a SDS, segundo esse manifesto da SDS, ela diz que a regulamentação e fiscalização das armas não são de responsabilidade da pasta, não são de responsabilidade do Estado de Pernambuco, pois são tratadas de forma semelhante às armas de airsoft e paintball, que são regidos por normas federais. Exato. E aí, pode falar. Como eu falei anteriormente, é normatizado pelo Exército. Só que num episódio que houve no Rio de Janeiro, o Exército já se manifestou dizendo que essas armas de gel, elas não são consideradas simulacro de arma. Por quê? Devido à composição dela. Por exemplo, que composição? As armas geralmente são simulacros, não são carregadas via uma porta USB. Não tem uma bateria, então difere. Então, por isso que o Ministério do Exército, que tem o poder, né, de estar fiscalizando e coibindo esse tipo de conduta, se manifestou nesse aspecto. Aí cria realmente uma impropriedade jurídica muito grande. Porque se de um lado a gente já tem o próprio Exército falando que não é um simulacro de arma, então daí a necessidade, e por isso que mais uma vez eu parabenizo o poder público, principalmente o Legislativo, que já estão normatizando isso para que essa conduta nas localidades possam ser coibida e se tornar, não diria assim um crime, só crime em virtude das consequências, mas pelo menos punir essas pessoas de forma administrativa. E outra coisa, os pais, eles são os representantes legais desses filhos menores de idade. Se alguma coisa acontecer com outra família, essa família prejudicada pode inclusive acionar para responsabilizar esses pais também. Então daí a necessidade de todos estarem engajados na prevenção, na informação qualificada, para que esses jovens possam se abster desse tipo de conduta. Você falou também aí, airsoft, paintball. Nesses dois casos específicos, são considerados simulacro de arma de fogo e existe toda uma legislação específica para isso. Por exemplo, quem comprar uma arma dessa tem que ter um cadastro com nome, endereço, quem foi a pessoa que comprou. Existem locais próprios, reservados para a prática desse esporte. A pessoa tem toda uma proteção, capacete para poder estar utilizando essas armas. Então é totalmente diferente e tem normatização. Já essa não tem. Então por isso que, volto a dizer, é necessário uma normatização para proibir esse tipo de conduta. Entendi a questão da normatização, Giovanni, bem interessante. Então, no caso, se porventura fosse aprovada alguma legislação aqui no estado em relação a isso, ou regulamentação e tal, poderia ser equiparado ao esporte do airsoft e as pessoas fazerem isso no local apropriado, não teria problema, então? Sim, se tivesse a normatização com todos os de segurança, se as pessoas começassem então a comprar essas armas de forma legal, então iria ter toda a normatização. E quem fizesse isso fora dessa realidade, aí teria sua punição, certo? Mas, mas de qualquer forma, é uma temeridade, eu acredito, normatizar o uso dela, mesmo que sejam em locais reservados. Porque já existe o paintball, já existe o airsoft, que também faz a mesma coisa. A gente sabe que normatizando vai evitar muitos transtornos. Porém, é necessário realmente proibir, porque como não é um simulacro de arma de fogo, como, via de regra, difere dessas outras duas armas praticadas por esporte, então ela não se enquadraria nesse tipo de exercício, nesse tipo de esporte. Então, o correto mesmo é
proibir esse tipo de conduta, como é proibido qualquer compra de arma de fogo ou simulacro em qualquer estabelecimento.